Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, eu já tenho alguns anos de ministério, mas Deus me surpreende sempre. E muitas vezes a nossa preocupação ou a nossa despreocupação não faz a menor diferença. Quase sempre, quando chega a primeira semana, temos aquela justa preocupação da palavra, né, que vai ser trazida. Abra comigo a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e vamos ler apenas 2 versículos que são a base desta meditação de hoje. Também queremos saudar todos os nossos irmãos de mais distante, em Moçambique, em Angola, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, e, enfim, aonde chegar este vídeo pelas redes sociais. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Meus amados, a mensagem central da Bíblia, se você puder deixar de lado convicções pessoais, religiosidade, interpretações forçadas, o tema central da Bíblia, nós vemos um Criador em busca da criatura, para trazê-la de volta para si. Nós sabemos, por definição, que a reconciliação ela é necessária quando duas pessoas se afastam uma da outra. Elas entram em contenda, elas entram em desavença e se afastam. Por exemplo, na lei brasileira, quando nós falamos nós temos lá algo chamado conciliação. Hoje, por exemplo, quando se trata das leis trabalhistas, vamos dizer, o empregado entra com uma ação contra um patrão, é forçado, é obrigatório por lei, antes de qualquer coisa, o juiz tentar uma conciliação, ou seja, um acordo entre as partes. Mas conciliação não é o mesmo que reconciliação. Na conciliação, as duas partes cedem um pouco para chegar num acordo. Na reconciliação, não existe isso. A reconciliação é algo muito maior. Então, quando nós estamos estudando agora na Escola Bíblica o livro de Gênesis, do qual podemos extrair algumas centenas, talvez milhares de meditações e mensagens importantes para a nossa vida, nós podemos ver que Deus criou todas as coisas com perfeição, até que os primeiros habitantes da terra, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, foram expulsos, quer dizer, na hora em que eles quebraram a confiança de Deus, então houve uma separação. Houve uma separação. E desde o Éden que Deus está em busca desta reconciliação, ou seja, trazer o homem de volta para si. Ao ver que o homem, o complemento de toda a sua obra da criação, tinha fracassado, Deus tentou diretamente com Adão e Eva, com Caim e com todos os outros seguidamente, uma maneira de os trazer, mas, infelizmente, isso não foi possível. Os patriarcas falharam, todos falharam. A Bíblia nos afirma que todos pecaram
e destituídos ficaram da glória de Deus. Lá em Romanos 3 e 23. Paulo afirma isso à igreja em Roma. E também afirma que o salário do pecado é a morte. Portanto, sem essa reconciliação, não existe a possibilidade de salvação. Não adianta o homem dizer que é bonzinho, que eu faço boas obras, eu faço isso, se não se reconciliar com Deus. Não há possibilidade do homem ser resgatado. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 3, ele afirma assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Pedro declarou lá, e isso foi escrito por João, no capítulo 6, verso 68, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O mesmo Pedro depois, quando escreveu a sua carta pastoral, na primeira carta, capítulo 3, verso 18, ele diz que Jesus Cristo foi em espírito até o Hades e pregou aos espíritos dos antediluvianos que estavam aprisionados ali. Que mensagem foi? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas o complemento diz é que depois ele subiu ao céu, levando o cativo o cativeiro. Quer dizer, ele resgatou alguma coisa lá. Então, Deus estava em Cristo para reconciliar a criatura com o Criador. Como eu disse ainda há pouco, reconciliar é o restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam separadas. A palavra reconciliar vem de uma língua da onde saíram as línguas latinas, como o português, o espanhol, né? que quer dizer reunir, juntar de novo, pacificar, reconduzir, restaurar, recuperar. Então, reconciliar é tudo isso. É reunir. E eu vou tentar, o nosso objetivo nesta mensagem é que nós venhamos a conseguir descobrir. Porque a Bíblia afirma que Deus estava em Cristo. E que a mensagem da reconciliação foi a principal. O Evangelho, as boas novas, tudo isso é reconciliação. Mas se Deus estava em Cristo para conciliar todas as coisas, será que está também em nós essa mensagem de reconciliação? Temos nós agido como cristãos, que dizemos ser, como reconciliadores ou como juízes dos nossos irmãos? Você, meu irmão que me ouve, aqui, presente e à distância, faça você mesmo uma pergunta, agora faça uma análise, não é porque vamos participar da ceia, não, independe disso. Apenas você faz aí uma análise da sua vida e responda para você mesmo. Você está vivendo como uma nova criatura em Cristo ou você ainda está preso à velha natureza? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, rapidinho, no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, e você pudesse ver comigo um mistério que está aí, que poucas vezes nós parece assim, nós estamos tão habituados à Bíblia, que nós perdemos muita coisa boa que a Bíblia nos traz. João teve uma revelação divina, tremenda, quando escreveu aqui no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meus irmãos, se a Bíblia, desde o princípio, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo, estava com Deus,
e tudo foi feito com ele, tudo foi feito por ele. Então, quando ele veio a este mundo, ele trouxe consigo esta tarefa de reconciliar o homem. E eu quero chegar com você ao ponto seguinte: a Bíblia afirma que ele e o Pai são um. A palavra, ela se tornou uma pessoa visível e viveu aqui na terra. Quando tudo falhou, os patriarcas falharam, e todos falharam. Quando os juízes falharam, quando os profetas falharam, quando os reis falharam, os próprios seguidores de Jesus falharam. Então, a única possibilidade foi, portanto, vir a este mundo visível, como nós lemos aqui no capítulo 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que esse verbo se fez, quer dizer, esta palavra se fez vida, pessoa, visível, para estar conosco, para poder trazer pessoalmente. Quando tudo falhou, Deus pessoalmente veio a este mundo trazer a palavra da reconciliação. Sem exigência nenhuma, sem todo aquele arcabouço, naquela estrutura legal que foi dada a Israel. Deus, através de Jesus Cristo, veio a este mundo trazendo uma mensagem completamente diferente. Por isso, quando questionado acerca disso, lá em Mateus 16, Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mulher samaritana, segundo João escreve lá no capítulo 4, verso 25 a 29, ela deixa, depois dela ter aquele diálogo com Jesus, ela tinha ido ao poço buscar água, que era uma necessidade imediata, diária, frequente. Ela deixa o seu cântaro ali, ela corre para a cidade e diz assim para as pessoas: porventura não é esse o Messias? Não é esse o Cristo? Então nós precisamos entender que esse personagem que Paulo escreve dizendo assim: Deus estava em Cristo. Essa expressão estava no original, quer dizer, Deus era Cristo, Deus estava nele, Deus era ele. Por isso que quando ele nasceu, ele foi chamado de Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Ele foi chamado de Emanuel, meus irmãos. Então, se ele é o Deus conosco, como está lá em Mateus 1, 22, 23, se ele veio para estar conosco, é porque não estava antes. Não era possível estar antes. Os encarregados de transmitir a lei, transmitiam a lei, mas não conseguiam transmitir Deus para ninguém. Por isso que legalismo não ajuda em nada. O que leva, o que faz a pessoa, o que pode provocar a mudança em alguém é a palavra levada com amor. Então, se Deus veio para estar conosco, é porque não estava. E não estava por quê? Porque todos os homens, todos aqueles que foram comissionados antes para trazer essa mensagem, eles não conseguiam exprimir isso. Eles não conseguiam expressar isso aí. A Bíblia nos mostra ali em Gênesis capítulo 14, por exemplo, que o nosso pai Abraão, quando ele volta daquela batalha, ele tem um encontro com Cristo. Melquisedeque encontra Abraão, e Melquisedeque abençoa Abraão, e diz: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, e na mesma hora diz que Abraão, e fora qualquer outro questionamento, podemos ver que Abraão é a primeira pessoa a dar o dízimo. Da onde saiu a ideia do dízimo?
Abraão entrega o dízimo daquilo que ele tinha arrebanhado naquela batalha. E vejam como é importante quando nós não nos deixamos escravizar pelo sentimento de Caim, como eu falei hoje de manhã. O direito de Abraão era de todo aquele resgate que ele tinha conseguido. Ele só estava por uma lei social obrigado a devolver a liberdade às pessoas. Mas toda a fazenda, todo o gado, todo o ouro, toda a prata, por direito de conquista, era dele. Ele não tinha que dar isso para ninguém. O próprio rei de Sodoma, você pode ler, lição de casa para você, leia o capítulo 14 de Gênesis, para poder aprender um pouco sobre oferta voluntária, sobre a transformação que opera dentro do homem. Vocês cantaram aqui de dentro para fora. Mas esse povo que é amigo do Caim, neles não mudou nada. Meus amados irmãos, Abraão vem de uma batalha violenta, na qual ele vence aqueles reis todos, com um exército feito por pessoas da sua própria casa. Por direito era tudo dele. O rei de Sodoma, que é um tipo de Satanás, diz para ele assim: olha, me dá só as pessoas. Mas Sodoma não era dono de tudo. Era Sodoma, era Gomorra, eram mais 4 reinos além deles. Você veja lá. Foram 5 reis que foram derrotados. 5 cidades, né, pequenos reinos. Ele podia falar por ele próprio, mas Satanás fala pelo mundo inteiro, porque o rei de Sodoma aqui é um tipo de Satanás. E ele diz para Abraão que me dá só as almas, fica com o dinheiro para ti. Isso é a mensagem que os adeptos de Caim recebem. E aí o que acontece? Quando acontece isso, Abraão tira o dízimo, entrega o dízimo, ele não fica com nada, ele entrega o dízimo, e ele diz ainda para o rei de Sodoma: olha, eu vou levantar minha mão para o céu agora. Nem sequer um atracador, né, de alparca, dos sapatos, esse cordãozinho aí, está vendo algum aqui? Parece que tem um ali. Tem. Faz falta, né? Não faz? Mas não é tanto assim. Você não vai deixar de andar por causa disso aí. Nem sequer um atracador de sapato eu vou ficar disso aqui para mim, para que tu não digas: eu enriqueci o Abraão. Por quê? Porque ele teve um encontro maior. Naquela hora aconteceu a grande reconciliação de Abraão com Deus. Aleluia. Devido ao fracasso do Egito e outras coisas que passaram na vida dele. Sabe, ali, somente quando você tem um encontro com o homem do pão e do vinho, que nós vamos daqui a pouco celebrar isso aqui, só quando você tem esse encontro com aquele que traz, cujos símbolos são o pão, que é o corpo, e o vinho, que é o sangue, é que a tua vida é mudada por dentro, de dentro para fora. Amém. Aí o teu bolso é reconciliado, a tua carteira é reconciliada, o teu carro é reconciliado, a tua profissão é reconciliada, o teu trabalho, tudo em você entra em conciliação com Deus. Porque a mensagem da conciliação ela é única, ela tem que produzir um efeito completo de dentro para fora, como vocês cantaram ainda há pouco. Muito interessante isso. Ainda hoje, Deus espera que aqueles que se digam seus seguidores façam isso, ou seja, sejam conciliadores. Jesus afirmou, tem várias referências aqui, né, similares e exatas, que ele e o Pai eram um. Lá em João 8:58, nós temos, mas 10:30 é a mais clara de todas, em que ele afirma: eu e o Pai somos um. Ele afirmou para os judeus, antes que Abraão existisse, porque Abraão era extremamente reverenciado, né, até hoje ainda é, em Israel. A figura dele é reverenciadíssima. Ele já disse: antes que Abraão existisse, eu já sou.
Por quê? Porque Ele é a palavra que estava no princípio com Deus. Isso quer dizer, Ele é mais importante do que qualquer coisa que você acredite, qualquer convicção pessoal tua, qualquer coisa que enfiaram pela tua cabeça. A pessoa de Jesus Cristo é mais importante, porque Ele na nossa vida significa o quê? Reconciliação com Deus. Não é possível você estar conciliado com Deus se você não tem Jesus Cristo na tua vida. É impossível. Pode inventar o que inventar. Aí entra a lei da violência, tem que obrigar. Como estamos vendo agora diante do mundo. Esses ataques todos, pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo mortas na rua. A pessoa vem com uma naife e fura o outro, por quê? Porque você é um infiel. E então matar a pessoa resolve alguma coisa? Sabe o que é isso? Isto é falta da palavra da reconciliação, é falta do sentimento, do ministério, de uma vida em conciliação com Deus. Não é a violência que transforma qualquer coisa, o que transforma o amor. A Bíblia diz que o amor tem a capacidade de cobrir uma multidão de pecados. Amém. Se Ele e o Pai são um, e nos chamou para sermos como Ele é, precisamos também ser um com Deus. Ele pergunta para Filipe: você crê que eu e o Pai somos um? Tem uma altura em que Jesus faz um questionamento muito interessante. Ele diz assim, quer ver? Eu vou chegar aqui já para vocês. O diálogo dele capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, ele faz uma afirmação. Eu e o Pai somos um. Então diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então vejam que Jesus procurava, de maneira simples, mostrar para eles que tudo que eles tinham recebido até agora não estava invalidado. Ele era um complemento disso aí. Ele dizia assim: olha, eu vim trazer para vocês a mensagem que faltava, que vocês estavam todos perdidos. E no capítulo 14, a partir do verso, do verso 10, nós temos algo ainda mais importante, que diz assim: não crês tu? Porque Filipe disse para ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Quer dizer, Filipe queria ver Deus. Veja como às vezes o homem, pede coisas assim, que ele não sabe o alcance daquilo ali. Ok, então está tudo bem, Jesus, está bem. Jesus assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E o Filipe, então, que era aquele rapaz, que era muito assim, espertinho, assim: Senhor, então mostra o Pai, isso chega. Mostra o Pai para ele. Ele não imaginava, que ele não tinha, que ele não podia ver Deus. E Jesus fala assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que tu me mostra o Pai? Não crês tu que eu e o Pai, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa destas obras. É aí que é importante. Por isso é a pergunta: será que Deus está na tua vida? Porque se as obras de Deus não aparecem na tua vida, aí, meu irmão, minha irmã, de perto ou de longe, I'm sorry,
você pode ser muito limpinho, você pode ser muito religiosinho, você pode ser muito dogmático, você pode ser o que for, mas se as obras de Deus não estão presentes na tua vida, então Deus não está na tua vida. Alguém pode perguntar, mas que obras são essas? O Senhor disse, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no campo de futebol, né? Torcendo pelo Barcelona. Não é isso? Não. Que desde agora morrem no Senhor, porque descansam e as suas obras o seguem. Porque quem está no Senhor não vai ter obras da carne. Ele vai ter obras da fé. Ele vai ter obras que alguém vai dizer, eu vejo alguma coisa diferente nessa vida. Tem alguma coisa diferente nessa vida. Alguém chegou para a pastora Nádia, uma certa altura, lá no Brasil, uma pessoa que não era religiosa, disse assim, pastora, o que tem de mais com vocês dessa igreja Assembleia de Deus? Por quê? Porque onde eu vou, qualquer matinho que eu vou, qualquer buraquinho que está lá, casa de oração da Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque uma das obras que está com o Ministério da Reconciliação de nós é que é pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então falar a boa nova de salvação, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus, isso tem que estar em nós, é levar esse mistério, diz que o Ministério da Reconciliação passou para nós. Então, antes de nós ficarmos aí com discussão disso, daquilo, se guarda o 7º dia, se guarda o 1º dia, se Jesus vai vir buscar a igreja num sábado, se batiza a criança, não importa, isso são discussões humanas. O principal é o seguinte, a salvação vem através de quem? Jesus Cristo. Amém. Isso é fato, não pode ser mudado. Quem é que trouxe, quem é que promove a reconciliação? É o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Isso é fato, não pode ser mudado. Quem é que pode perdoar pecados? O Papa não pode perdoar ninguém. Quem perdoa pecados é Deus. Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Por quê? Porque Ele veio em Jesus Cristo e Ele pagou o preço de perdoar pecados. Só Ele pode perdoar. Se você não é perdoado por Ele, I'm sorry. Eu dizia hoje para o jovem João, olha, se a pessoa quer salvação, ela tem a sua vida inteira para tomar essa decisão. Porque depois que ela morre, pode gastar milhões, fazer 10 mil missas de corpo ausente, que não vai mudar 1 milímetro, não vai sair, porque não tem negócio de purgatório, nada, é inferno puro mesmo, e cada vez mais quente. Então todo esse dinheiro que está sendo gasto aí com missas, se fosse investido na obra de Deus, em tempo presente, seria muito melhor aplicado. Sabe por quê? Porque isto é reconciliação. Reconciliados, pois, com Deus, tenhamos paz, através de quem? De Cristo Jesus. Só é possível ter paz, reconciliados com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nada mais. Não é o judaísmo que muda, não é o budismo que muda, não é o confucionismo, não é nenhuma outra religião da terra que muda. O que muda é quando o homem reconhece que é pecador e ele se rende a isso e diz, Senhor, eu sou pecador. Aquele publicano que foi ao templo, ele não conhecia nada da graça, ele nem podia estar ali. Ele não podia estar lá, mas ele diz o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz, esse foi para sua casa justificado. A obra da reconciliação aconteceu na vida dele. Você quer reconciliação? Você busque o Senhor hoje.
Busque perdão hoje. Reconheça o seu pecado hoje. Se arrependa hoje. E peça perdão hoje. Agora está o negócio aí, né? Dia das Bruxas, não sei o quê. Vocês podem imaginar igreja celebrar Dia das Bruxas? Se bruxa é uma coisa do inferno. Pastores se vestindo de bruxa. Criança na igreja vestindo de zumbi. Crente, cristãos enfeitando a sua casa com aquela abóbora com vela dentro. Sabe o que é isso? Isso é satanismo. Isso é falta da reconciliação de Deus verdadeira nessa vida. Porque quem busca estas coisas está em busca de algo para se preencher, porque falta Jesus. Ah, mas eu sou crente, você não é crente nada. Você nunca foi crente. Você precisa reconhecer que está em pecado. Você está indo celebrar Dia das Bruxas. Essa imundície toda. Você está adorando o inferno por isso. Mas busque hoje o arrependimento. Peça perdão do seu pecado. Pega esse monte de roupa preta que você colocou ontem aí. E esse chapéu bicudo aí. Essa coisa do inferno. Queima isso. E vai aos pés do Senhor e pede perdão pelo teu pecado. Porque você está em pecado. Ah, mas isso não é amor. O amor fala a verdade. O amor aponta aquilo que está errado e diz, olha, tem uma maneira de você sair. O amor não passa a mão na cabeça. E essa praga se espalhou pelo mundo. E vocês já viram agora que coisa. Igrejas que celebram, tem o culto do Dia das Bruxas. Misericórdia. Misericórdia. E fazem dancinhas, e fazem um monte de coisas. Não me admira que depois estão todos endemoniados. Aí está uma brincadeirinha. Então vai brincar no inferno em vez de você sair de lá. O mundo está precisando de se apoderar da mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo, trazendo nele a mensagem da reconciliação. É isso que pode mudar. Antes era só na América, agora já foi para o Canadá, já está na Europa, já está no Brasil, e se calhar está aqui na África do Sul também. Esse lixo, essa imundície, essa pecaminosidade no meio do povo de Deus. O que falta celebrar então agora? O Dia do Dragão, né? Falta celebrar mais o quê? Eu vou ler de novo o texto inicial, quem sabe a pessoa ligou agora o seu computador e não viu. 2 Coríntios capítulo 5, 18, 19. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Não é através de celebrações mundanas, não é através de satisfazer as obras da carne, não. É através de Jesus Cristo que somos reconciliados com Deus. Você só vai para o céu se você estiver em harmonia com Deus. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou perder a igreja. Você já perdeu. É melhor você perder essa igreja herege que você está, do que você perder a tua salvação. Porque se a igreja que você está hoje exige isso, então mude de igreja. Procura uma que prega a palavra e que segue a palavra de Deus. Não te iluda. Não se iluda. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Desde o Éden, a luta de Deus é a mesma. É a mesma, buscando trazer o homem de volta. Vocês viram que quando Noé sai, a pastora leu hoje, quando Noé sai da arca, eu nunca tinha tentado para isso, né? A gente fez pensar, levava a pensar que ele pegou só de uma, não, ele pegou de todos os animais limpos e sacrificou de todos. São algumas dezenas, quem sabe centenas de animais limpos foram sacrificados.
Imagina, diz que Deus aspirou. Se Deus aspirou, porque foi queimado. Deus aspirou é porque foi queimado. E aquilo foi tão bom, foi tão extraordinário, que Deus disse assim: não vou mais fazer isso que eu fiz. Como pode ser esse cabeça dura que aí estava no sacrifício do Noé, olha, e prevalece até hoje. Aquilo foi uma palavra para toda a vida, para toda a existência. Nunca mais a terra será destruída pelo dilúvio, nunca mais. Por quê? Porque um homem trouxe para Deus algo que moveu o coração de Deus. E é isso que nós estamos precisando. O que está vendo com essa luz aqui? Ah, é, né? Tá bom. Eu achei que era o Jorge andando para lá e para cá, cheio de energia. Estava dando choque no fio. Sorry, Jorge, desculpa. Como ele vai lá fora, pega um pouco d'água, entra aí, os fios não gostam, né? Vamos estar de pé, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5 e vamos ler juntos esta palavra para poder terminar. Em seguida, vamos ter a ministração da ceia do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, para você levar isso contigo, você levar essa mensagem firme na sua vida, ler e você tomar posse dela. E isso é o que faz toda a diferença. Isso aqui é uma promessa confirmada. Isso aqui é promessa confirmada, não precisa, porque já aconteceu. Vamos ler desde o verso 17. Vamos ler juntos? Prontos? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas eis e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, com Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não nos justificados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está claríssimo aqui. Claríssimo aqui. Alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque isso provém de Deus que nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. Não é através de mérito nenhum nosso. Não é nem a maneira como oramos. É porque Jesus Cristo veio a este mundo. Ele trouxe esse peso sobre ele. Ele veio reconciliar a criatura com o Criador. Hoje, você pode sair daqui reconciliado. Não para tomar Santa Ceia, para reconciliado, para viver uma vida eterna com Deus. Deus quer fazer isso na tua vida. O grande efeito do ministério de Jesus é esse. Isso é uma vez para sempre. Ninguém pode mudar isso aí. Ninguém pode tirar isso aí. Deus veio reconciliar. É o Emmanuel, o Deus conosco. Ele foi chamado Jesus, que quer dizer libertador, porque ele vai perdoar o povo dos seus pecados. Vai libertar o povo dos seus pecados. Por isso que foi chamado Jesus. Jesus quer dizer libertador. Messias, separado, ungido, trazendo a reconciliação. Você precisa dessa reconciliação. Você precisa dela. Aqui não diz que só uma classe especial. Não. Mas diz assim, todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo. Pequenino, velhinho, rico, pobre, brancos, negros, mulatos, chinas, de todas as tipos de pessoa do mundo, qualquer um, seja quem for,
crer que Ele é o Emmanuel, que Ele é o Salvador, que Ele tem poder para perdoar, para purificar. Eu vou dizer para você, não vou chamar você para vir aqui à frente, eu sei que você pode se ajoelhar aí mesmo onde você está. Aí mesmo onde você está, você pode se ajoelhar para dizer para Deus: Senhor, eu preciso dessa reconciliação. Preciso, Senhor, dessa reconciliação. Eu preciso, Senhor, me sentir reconciliado com o Senhor. Creia, Deus estava em Cristo. Isso provém dele. Para poder fazer com que nós estejamos reconciliados. Não tem mais isso do diabo ir acusar e dizer: não, você já fez. Você fez, vale, é uma vez para sempre. Só repita comigo: Pai eterno, eu declaro que ouvi esta palavra, que recebi esta mensagem, e eu sei que Tu estavas em Cristo, trazendo reconciliação. Eu te peço, me perdoa, Senhor. Me reconcilie agora, Senhor. Apaga todos os meus pecados. Pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Pode se levantar. Saiba de uma coisa: quando você dobrou os teus joelhos, aconteceu um movimento muito grande no campo espiritual. Aleluia. Muito obrigado, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Eu te agradeço, Senhor, porque não é preciso muito para nós sabermos que só Tu podes fazer isso. Só Tu podes salvar. Só Tu podes perdoar. Só Tu podes libertar. Confirma, Senhor, esta obra em todas essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou convidar agora o seu encarregado de celebrar a ceia. Pode passar aqui.